a cada 5 brasileiros está obeso. Mais da metade da população brasileira está acima do peso. Um país que há bem pouco tempo atrás tinha que combater a fome e a desnutrição, agora tem que conter a obesidade. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a endocrinologista Elisa Zanchetti. Boa tarde, Elisa. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua vinda aqui. Bom, para a gente começar, por que você acha que essa balança virou? Por que agora tem que se conter a obesidade? Bom, isso com certeza tem muita relação com modificações do padrão cultural, né, que levou a uma modificação dos hábitos alimentares da população ao longo dos anos. Então a gente sabe que hoje em dia os alimentos industrializados e de alto valor calórico são muito acessíveis e geralmente mais baratos até do que os alimentos mais saudáveis, né? Então isso levou, dado a pobreza do nosso país, mas não só por isso, né? Até porque países como os Estados Unidos, que têm um poder econômico maior também, estão com esse problema de epidemia de obesidade, mas o acesso fácil, né, a esses alimentos e a distribuição muito frequente e facilitada, levou ao aumento da ingesta, assim como também uma vida mais estressante, né, o trabalho cada vez mais corrido, então as pessoas acabam perdendo, não tendo aquela rotina de atividade física, não tendo aquele padrão de vida saudável como a gente deveria, né, assim como também sono, né, a gente sabe que então privação de sono é outro fator associado, né, à obesidade, então isso tudo com a vida moderna, né, atual e esse acesso aos alimentos de alto índice calórico acabaram ajudando para que isso acontecesse. Então. Você tocou no assunto do sono. Qual o indicado hoje para um adulto ou para uma criança? Em geral, a gente fala entre 6 a 8 horas de sono, isso depende muito do padrão de cada pessoa, mas a média é sempre 8 horas de descanso, principalmente no período noturno, né? A gente sabe que dormir no período diurno não seria o mesmo descanso, no caso, né? Isso, então, implica diretamente no fator obesidade? Com certeza. Tá. A obesidade, o tratamento da obesidade, ela tem que ser encarada como um tratamento de uma doença crônica? É considerada uma doença? Com certeza, a obesidade é uma doença crônica, né? Então a gente tem que ver ela desta maneira, né? Ou seja, você não pode interpretar, isso é uma coisa muito importante, assim, não existe, eu acho que um obeso que chegue no consultório que nunca tenha tentado uma dieta por 2, 3 meses, aquelas dietas extremamente restritivas que tiram completamente carboidrato, né, ou várias outras diversas, né, então eles encaram aquilo como um período, então eu vou fazer essa dieta, só que o que acontece depois? Como você mesmo estava falando, a obesidade é uma doença crônica, se você, no momento que você para com aquela intervenção e volta aos teus hábitos habituais, no caso, né? Então, você vai voltar a ganhar peso. Então, se você não encarar, né? Se não tiver bem entendido da parte do médico e do paciente que essa doença tem que ser tratada, deve ser tratada a longo prazo, a gente não vai conseguir o resultado. E o tratamento, ele tem que ser medicamentoso ou ele pode ser uma mudança de hábito apenas? Claro, isso caso a caso, né? Geralmente na obesidade, principalmente uma obesidade mais grave, as medicações fazem parte desse tratamento e são muito úteis, né? Então, geralmente, dificilmente a gente trata sem nada de medicação, né? Mas claro que a modificação do estilo de vida é um pilar principal. Então, eu sempre digo que a medicação é como se fosse aquela bengala para o início do tratamento, não que a gente não possa manter e não deva manter por longos períodos, mas principalmente para o período mais difícil que o paciente está se readaptando, né? Está tendo uma modificação importante dos seus hábitos alimentares. Então, dependendo do perfil de cada paciente, seja controlando a ansiedade, sendo aumentando a saciedade, né? Então, a gente vai ver, dependendo do perfil do paciente, as medicações ou a medicação ou as medicações indicadas para que ele possa conseguir fazer essa transição, né? E no momento que ele se sentir que o médico e o paciente se sentirem confortáveis, a gente pode tentar reduzir essa medicação. Se o paciente estiver indo bem, a gente pode até suspender. Mas o importante é que no momento que esses hábitos de vida tenham sido modificados, eles permaneçam, né? Senão,
o tratamento não vai ser efetivo, ele vai voltar a ganhar peso. Sim. Elisa, eu trago um dado aqui que indicadores apresentados pelo Ministério da Saúde mostram que a prevalência da obesidade aqui no Brasil aumentou 60% nos últimos 10 anos. A gente pode dizer que a gente está vivendo uma epidemia de obesidade? Com certeza, isso pode ser afirmado, né? Uma epidemia de obesidade, realmente, como você falou no início, né? A gente deixa um pouco de se preocupar com a desnutrição para passar a se preocupar com a obesidade. Existe cura para a obesidade? Não, existe controle, né? Então, a obesidade poderia ser encarada como paciente alcoolista, né? Alcoólatra. É uma doença que a pessoa vai estar controlada, mas ela nunca pode se sentir que vai poder deixar de ter alguns cuidados, nunca vai poder deixar de ter o acompanhamento do médico, do profissional nutricionista, né? Sempre vai ter que estar vindo acompanhar, né? Na balança, né? Não é aquele tratamento que, como se fosse uma infecção, você trata e não precisa nunca mais se preocupar com aquilo, sarou, foi embora, né? Então, mas por quê? Essa pessoa ela tem uma propensão, ela tem mais facilidade de se tornar obesa novamente? Um ex-obeso, por exemplo? Sim, com certeza. No momento que você atingiu, né, o grau de obesidade, a gente sabe que pacientes que atingem esse grau têm uma tendência, né, geralmente tem uma tendência genética e também aqueles hábitos culturais, né, que vieram com a pessoa. Então, é difícil a gente... porque é uma modificação de hábito, né? A gente não consegue isso como se fosse num toque de mágica ou com alguma medicação que mude tudo. Exige um esforço contínuo, né? Então, a pessoa nunca pode se sentir curada daquilo, né? Ela precisa desse acompanhamento, seja mantendo medicação, seja conseguindo retirar, mas esse cuidado tem que ser a longo prazo. Isso sim, com influência da genética, influência dos hábitos de vida nesses casos. E o obeso ele precisa estar controlando também vários outros fatores, como diabetes, por exemplo, uma tendência à bulimia ou a questão da anorexia, também há isso? Sim, na verdade mais anorexia, claro, pode acontecer, né, de um paciente obeso se tornar um anoréxico. E para os extremos, não é? Isso, mas o que mais se associa mesmo é o quadro de bulimia, compulsão alimentar, que então a bulimia, no caso, o paciente teria aqueles comportamentos de tentar purgar, né, purgativo, seja por vômito, né, ou induzir diarreia, né, então a gente sabe que esses métodos não são efetivos, né? Se a pessoa come muito, uma parte né, das calorias vai conseguir ser purgada, o resto não. Então a gente sabe que esses pacientes tendem a ser um pouco acima do peso ou sobrepeso ou obesidade, né? Não necessariamente uma obesidade, mas tem mais associação, né? Já a anorexia costuma ser separada, assim, um pouco mais separada da obesidade. Sim. Uma outra questão que eu gostaria de abordar com você é que a ABESO, né, a Associação Brasileira para Estudo de Obesidade, ela lançou recentemente uma campanha em que destaca o tratamento da obesidade com respeito. Isso influencia diretamente na questão do preconceito contra o obeso, né? Pode ser taxado às vezes como relaxado, como preguiçoso, que não emagrece porque não quer. Clinicamente, você vê muito isso no teu consultório? Muito, bastante, por parte, inclusive, dos próprios pacientes. Então, é uma coisa que eu costumo salientar, né? Que eles não precisam, não devem sentir essa culpa. A gente tem que trabalhar isso, seja com endócrino, às vezes é necessária ajuda de psiquiatra, psicólogo, né? Porque o próprio paciente se sente que não... como preguiçoso, né, ou que não está conseguindo porque não quer, eles mesmos ou elas mesmas se chamam de relaxadas, às vezes no consultório, então eu procuro salientar que não funciona dessa maneira, inclusive da parte leiga e da parte médica pode haver esse tipo de preconceito, então não é tão simples assim, não é, ela não quer fazer dieta e não quer se cuidar, então vai muito além disso, tem essa tendência genética, tem a questão de uma criança que foi obesa, né, então por questões genéticas, por já ter nascido naquele ambiente em que a alimentação é obesogênica, no caso, né, então gera obesidade, há uma multiplicação das células de gordura, né, na fase da infância, que no adulto não existe mais. No adulto ela só aumenta de tamanho, mas não se reproduz, no caso, né, não aumenta as células de gordura. Então, uma criança que foi obesa vai ter para sempre uma dificuldade, né, de ter um peso normal. Exatamente, de ter um peso normal. Então, sendo isso, às vezes a gente tem muita associação de obesidade no adulto também com
abusos, né, de vários tipos, seja abuso físico, abuso psicológico. Então a gente já viu, né, que já trabalhei no centro de obesidade, no hospital onde eu fiz minha residência, então a gente sabe que isso acontece muito, então a gente não pode simplificar e taxar o paciente de preguiçoso, né, isso é uma injustiça enorme, leva uma dificuldade, eu vejo muita dificuldade dos pacientes, inclusive de se sentirem bem à vontade nas academias, né, por se sentirem olhados ou até inclusive pacientes com fobia social, né, que não conseguem conviver bem a obesidade, contribuindo para isso, né, então a Abeso lançou essa campanha e essa campanha é importantíssima para que todas as pessoas se conscientizem, sendo obeso ou não, inclusive a parte médica, de que não é um assunto tão simples e não deve ser taxado desta maneira. Claro. Né? Qual que é a saída para esse obeso? Se ele não consegue lidar com a questão alimentar sozinho, ele deve procurar que tipo de ajuda? Exato. Então, ele sempre tem que ter ajuda de um endocrinologista, que é o médico que vai conseguir identificar uma medicação apropriada para ajudar. Como eu falei, dificilmente a gente vai conseguir reverter um quadro de obesidade, não é impossível, né? Principalmente se for uma obesidade mais leve, mas é difícil sem a ajuda de uma medicação, né? O profissional nutricionista é muito importante, nos auxilia. Claro que o endócrino já tem, né, já orienta, né, a alimentação como geral, mas o nutricionista, isso depende muito do perfil do paciente, se gosta, né, de uma regra mais fixa, assim, no como se alimentar, ou gosta de ter mais opções. Então, o profissional nutricionista nos ajuda muito. Educador físico, né? Isso é muito importante. Então, às vezes eu vejo, assim, que a maneira como o paciente é tratado numa academia, né, ou nesse ambiente, a maneira como é feito um treino preparado para quem tem um problema no joelho, né, se aquilo é visto, se aquilo é levado em consideração, né, então isso é muito importante para todos nós, assim como o apoio do profissional psicólogo e psiquiatra, né, dependendo, então como eu estava falando, tem bastante associação de doença psiquiátrica com obesidade, seja por uma tendência genética, né, de depressão, seja por esses abusos ou essas coisas que aconteceram. Em relação aos medicamentos, que tipo de medicamento está hoje aceito na sociedade médica? São vários, né, tipos de medicamentos, então a gente precisa identificar que paciente tem um perfil para cada medicamento, tem pacientes que têm um certo... Em geral, são medicamentos que controlam a ansiedade, né, então tem pacientes que descontam muito essa questão de ser ansioso, né, na alimentação. E a gente observa isso muitas vezes na questão, na hora mesmo de se alimentar. Geralmente o ansioso, ele come muito rápido. Exatamente. Então é aquele se alimentar consciente que eu converso com eles. Assim, no caso, você tem que estar ciente do que você está fazendo. Então não pode estar mexendo em celular, né? Idealmente não deve estar olhando TV. Tem que estar concentrado na alimentação, né? A gente come muito por hábito, né? Oferece alimentação, pega até sem pensar, sem fome. Então, voltando na questão dos medicamentos, então é uma gama enorme de medicações, a grande maioria é acessível, assim, não é um preço tão caro, que interferem em saciedade, né, em controle do apetite, interfere na questão de... Ansiedade. Isso, e da própria saciedade, né? Então, a gente sabe que tem medicações novas, são mais caras agora, o grupo dos anorexígenos está por voltar, então não existe ainda, do meu conhecimento, laboratórios produzindo, né? Mas também ficamos felizes, né, que com essa possível volta dessas medicações, que é mais uma chance de a gente poder ajudar esses pacientes, sendo que a gente tem que considerar muito o perfil de cada pessoa, né? Não adianta chegar no consultório do médico querendo eu quero usar essa medicação porque a vizinha usou, não. Sim. Isso tem que ser avaliado pelo profissional e cada paciente é diferente. Outra coisa que eu acho importante salientar é não colocar toda a responsabilidade na medicação, né? Então o paciente tem que ter isso muito claro. É difícil, não é fácil. Exatamente. Então tem que ter ajuda do médico, do paciente, e o medicamento está lá para nos auxiliar. Sim, alguns medicamentos estão disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, sabe me dizer, Elisa? Não, nenhuma das medicações. Tem até algumas medicações que são utilizadas para diabetes, que podem levar a uma certa perda de peso, mas que não são usadas com esse fim. Então, não, nenhuma das medicações utilizadas são disponíveis pelo SUS. Você mencionou da questão aí alimentar, quando a pessoa come
rápido demais, eu faço um alerta para os pais também, para observar o seu filho comendo, se ele respira muito ofegantemente, se ele quer comer muito rápido, se ele quer mexer no celular enquanto come. Isso tudo os pais precisam estar atentos, não é isso? Com certeza, né? Ainda mais agora na era digital, as crianças já nascem com um celular na mão, né? E com computadores, então tem que ter muito cuidado a hora da alimentação é a hora da alimentação, né? Tem que ter cuidado com o tipo de alimento que você oferece para a criança, pois querendo ou não, é na infância que a criança vai aprender a se alimentar, né? E ela vai imitar os pais, né? Assim como em várias outras atitudes, na maneira de se alimentar. E uma informação que você trouxe que me chamou muita atenção é que uma criança obesa, que desenvolve a obesidade ainda na infância, ela vai ter sérios problemas de controlar o peso quando na fase adulta. Com certeza. Isso é muito importante a gente ressaltar. Muito importante que seja ressaltado, exatamente. Nada de doces, balas, bombons, enfim. Isso, assim... controlar, ser menos. Exatamente. Eu não sou contra, eu sou contra qualquer tipo de restrição absoluta, né? Exatamente. Não é preciso um extremismo, mas assim, a criança não pode definir a quantidade que ele pode comer de doce, não deve ser oferecido esse tipo de alimento todo dia, então tem que ser combinado uma vez por semana, um salgadinho ou bala, chocolate, né? Enfim, isso conforme também está o peso, conforme o grau de atividade física, né? Isso é outra coisa importantíssima, né? As crianças passam bastante tempo na frente do computador, jogando videogame, então tem que ter essa atividade física, os pais têm que estimular, né, esportes. É orientação, inclusive, da ABESO, que a criança se exercite em atividades intensas, aeróbicas, não é, por 1 hora por dia. Então, os pais precisam estar atentos a isso aí. Exatamente, isso mesmo. Bom, para a gente terminar, fatores de risco que um obeso está aí propenso. Então, a gente sabe que a obesidade é associada com alterações de glicemia, né, com diabetes tipo 2, com vários tipos de câncer de mama, câncer de cólon, câncer de próstata, né, com doença articular, osteoartrose, né, então aquele desgaste na articulação que as pessoas falam, né, perdi a cartilagem, isso é muito porque o corpo não está preparado para sustentar todo aquele excesso de peso, né? Assim como doenças cardiovasculares, como inclusive AVC, né? É aumentado esse risco com obesidade, a apneia do sono, né? Então, que é outra coisa que contribui para o paciente não ter um sono restaurador, né? Então, perpetuando o ciclo, né? Então, aumentando mais ainda a chance, pois ele já não vai conseguir ter um sono adequado, né? Sim. Então, acredito que hipertensão, né? São várias doenças. Não sei se eu consegui lembrar de todas aqui, mas são uma gama de doenças que vem junto com a obesidade. Tá certo. Elisa, muito obrigada pelas tuas informações. Eu que agradeço novamente por vocês terem me convidado. Imagina, tá sempre convidada, viu? Obrigada. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela tua companhia, viu? Cuide-se. Tchau.